Vou te dar oi de novo, tudo bem? Tudo bem, Obrigada. você? Agora De sim, nada. feliz ano novo. Ali Obrigada. a gente estava em um momento de oração, Sim. agora sim vou falar feliz ano novo. Obrigada para Obrigada você por também. estar aqui. Muito obrigada. E ó, o pessoal Obrigado, Renata. nas redes sociais, tá todo mundo ansioso já, ó. Adriana Vasconcelos, sou apaixonada por pintura, já tá esperando a Filó comigo aqui. Leide Ribeiro, estou na expectativa. Clarice Vieira, sou fã dessa fada. Ah, é obrigado, uma fada muito com as obrigada. mãos mesmo, Obrigado, não é? bem. Simoneia Carquejeiro Araújo, lindo. Fernando Rodrigues, ai que pintura, coisa mais linda. Fábia Conte, divina, encantadora. Isso é só uma amostra do que o pessoal está esperando aqui para sua aula de hoje. Muito obrigado. Essa toalhinha, ela tem uma história, porque foi logo que eu comecei a aprender a pintar. Porque o meu forte de pintura era o pano de prato. E depois na aula aí veio essa ideia da paisagem com a professora. Eu acho que eu sei ela há mais de 20 anos que eu sei pintar ela. Que legal! E aí a ideia, porque eu fiz o entardecer, o amanhecer e o anoitecer. Ah, tem todas as partes do dia todas ali. as partes do dia. Então, aqui tem o amanhecer, aqui é a noite e o que vai ser sorteado é o entardecer. É o entardecer. Isso. E eu pus na rede social para... Aí é o amanhecer, gente, que vocês estão vendo aí na tela. Esse é o amanhecer, E esse que eu vou pintar... Aí o entardecer é o que vai para o sorteio. Isso, pro sorteio. E o que a gente vai ensinar, o que a Filó vai ensinar aqui, que foi o que ganhou. Eu fiz uma pesquisa em todas as redes sociais e o que ganhou foi ela. Ah, que legal! Foi o anoitecer, então nós vamos fazer ela. Vamos anoitecer aqui na nossa toalhinha e o sabonete. Achei tão legal essa ideia, do porque sabonete. fica o conjunto, Fica o conjunto, isso. Uma coisa tão simples, o crochê foi eu que fiz. Eu vou dar uma dica também, se der tempo, tá? Então a toalhinha não é riscada. A gente vai simplesmente, tem que ser essa toalhinha com a parte lisa, tá? Não pode ser aquela toda vazadinha. Aí eu vou pegar, vou achar aqui o meio da toalhinha, ó, assim, e vou fazer assim, só. Faz um e pronto, um vinco nela, né? Mais ou menos eu faço um esboço com lápis, sim, pra mim determinar o que é céu e o que é água, tá? Ó. E venho mais ou menos assim, ó, só. A montanha também é meio no olhômetro, ó. Às vezes ela só coloco duas aqui, aí de repente eu vou lá, ponho aqui, ó, e assim. Pronto, já tá assim. Eu vou começar sempre, geralmente, pelo céu, tá? Porque eu tenho que trazer a pintura pra baixo, tá? Então eu vou fazer assim, antes de ontem, quando eu estava fazendo, eu estava fazendo com esse pincel, só que eu via que não estava dando muito certo. Peguei o pituá, deu muito mais certo, tá? Que legal. Então a gente hidrata um pouquinho o pituá, seca bem ele, e eu vou pegar o branquinho, que no caso aqui, gente, é a misturinha que eu estou usando, tá? Que eu uso das fraldas. Então eu vou vir só aqui entrando com a misturinha, ó. Então eu rende mais, ó, com o pituá. Ela vai espalhar melhor do que eu pegar um pincel assim, normal, esse de cabo amarelo. Tá vendo? A professora testa antes de vir aqui para dar a dica certinha para dar dica também. Você. Tá vendo? Então eu vou com o branquinho até um certo ponto, ó. E já venho com o azul Caribe, no caso, ó. Tira um pouco o excesso. Aonde eu parei com o branco, eu já entro com o azul Caribe, ó. E vou fazendo o movimento zigue-zague, ó. E vou levando para lá, ó. Entro um pouco perto da montanha, não tem problema que borre um pouquinho a montanha, porque a montanha depois ela é bem escura, né? Então não tem problema. Vai cobrir, né? Vai cobrir, Então, e o legal de fazer o risco à mão também é que nenhuma vai sair igual à outra, não sai, né? Sempre não vão sai. ser toalhinhas únicas. Exatamente, E eu falo assim que eu sou apaixonada para fazer o coqueiro. Eu gosto de tudo nela. Mas na hora que eu vou fazer o coqueiro, gente... Olha que legal isso. Fico apaixonada. E é legal que é uma pintura que você já conhece, já aprendeu a fazer há mais de 20 anos e ainda se apaixona fazendo, Eu me apaixono. Isso, exatamente. Isso é o amor pelo artesanato. Isso, exatamente. Eu acho que é uma paixão mesmo, né? Olha, legal. E eu vou assim. Não fico lavando muito o pincel, ó, porque eu quero ter aquela nuance, né, ó, mais clara, mais... O céu é todo manchado, todo, né? Ele não é uniforme, Ele não é uniforme, não. Olha, então, eu só comecei com o branco, por quê? Porque eu quero que fique claro no meio, ó. E vou fazendo assim, ó, até chegar lá na ponta. Então, todo o céu
É assim. Pego o azul Caribe novamente e vou lá para outra ponta. E o tom da toalhinha da noite são 4 cores só. Então elas podem até anotar lá já. Azul Caribe, azul cobalto, azul marinho e preto. Só. Anota aí então, hein? Anota aí para fazer à noite, tá? Azul Caribe, azul cobalto e azul marinho e preto. E preto. Isso. Essas são as cores que ela vai usar para fazer à noite. Para ela fazer, elas querem dicas, sabe? Elas me cobraram dica, Então vamos dar dica. Vamos supor, ela quer fazer o entardecer, né? O entardecer ela vai usar branco, amarelo ouro, laranja, cerâmica e marrom. Isso para o céu. Tá. Para água e terra, branco, amarelo ouro e siena natural. Coqueiro. O coqueiro ela vai fazer rústico e preto. Então, esse é o coqueiro da toalhinha da tarde, tá? Agora, a toalhinha do cedo, ela vai fazer branco. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Colada a toalhinha eu vou pronta. colar um pouquinho. Azul mar, um pouquinho de amarelo limão. Esse é o céu. Tá. A montanha é marrom com rústico. A água é azul petróleo. A terra, branco com siena natural e um pouquinho de marrom. E o coqueiro, eu usei verde pinheiro com sépia. Então esses são os tons das toalhinhas. Depois eu até coloco para elas na rede social. Legal, elas tá vão bom? gostar. Elas e vão olha, gostar. A Filó escolheu cores diferentes das toalhinhas também para cada período do dia. Isso. Então o amanhecer é azulzinha, o entardecer Isso. a toalhinha é amarela e aqui o nosso anoitecer a toalhinha é branca. Branca, isso. Olha, agora eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto e vou já começar, já vai ficar noite agora, né, ó. Vamos anoitecer nossa toalhinha. Vai anoitecer nossa toalhinha, ó. Então eu vou fazer um pouco desse lado para dar tempo de eu fazer um pouco de cada coisa, tá? Ó, e vai devagar, ó, espalhando. Não aperta, pode apertar aqui não, tá? Só vai espalhando, ó. Se ficou escuro, entra um pouquinho com o branco, tá? Ó. Fala de novo pra mim, não apertar aonde você falou? Quando eu posso apertar aqui, ó. No cantinho. No cantinho. Tá. Aqui, eu quero que fique escuro. Aqui não. Não, Eu venho aí mais com a de mão levinho. mais de leve. Tá bom. Tá? Tira um pouco o excesso, ó, no paninho, porque tá muito azul pra mim vir aqui no meio. Aí eu vou pegar um pouco do branco pra mim dar uma clareada, ó, porque senão vai ficar muito escuro aqui. Pronto, ó. A mão aqui tá quase, tipo assim, ó, voando. Agora eu quero escurecer mais ainda, então eu vou pegar azul marinho. Ó, o azul marinho ele é mais escuro, ó. Eu vou vir com movimento circular, ó, e venho e puxo. Eu posso até colocar um pouquinho de preto aqui no caso, tá? Deixar bem escurinho. Para deixar bem cantinho, escurinho, né? Mesmo. Ó. Então aqui é bem a profundidade do céu. Então eu vou trabalhando assim, tanto aqui como o lado de lá, da mesma maneira, tá? Não tomando cuidado que aqui tem que ficar claro. Tá. O certo do pituá não é lavar e usar, mas quando se trata de um pano assim ele é mais grosso, a toalhinha é mais grossa, eu posso lavar, enxugo bem o pincel, ó, e posso usar novamente. Tá. Não interfere, ó. Quando é um tecido como fralda, com um tecido mais fino, não dá certo, tá? Tá. Então aqui no caso ele vai ficar nesse tom aqui, essa profundidade aqui. E aqui eu já vou começar a trabalhar um pouquinho com a montanha para ela ter uma ideia, tá? Tá. A montanha vai ser preta. Olha, para depois eu começar um pouquinho da água, para ela ver como que faz a água. E eu queria mostrar um pouquinho depois. Eu vou começar pela terra porque eu quero mostrar um pouquinho do coqueiro, né? Já que é o que você mais gosta de pintar, a gente quer ver também, não é? Isso. As dicas de Filó Frido. Ó, a montanha, ela vai preencher mesmo, olha, com o preto, ó. Preenche. Não precisa ter medo, não. Depois que secou, que eu vou separar. Como fica assim essa divisão aqui do azul e do preto, depois que secou o preto, eu faço um contorno e fica melhor um pouco, tá? Tá. Então não se preocupe, se fica ainda aparecendo um pouquinho da toalhinha, depois você vai ajeitando, ó. Já vou passando aqui, ó,
Pego o preto. Faço aqui a montanha. Para acabar em nada, ele não ficar uma coisa assim parada, eu vou pegar um pincel assim, ó, língua de gato. E eu vou vir aqui, ó, um pouquinho do azul e vou fazer assim, ó. Só para não ficar, olha, para ele não ficar parado, que fala. E vou acabando em nada, até lá na ponta, tá? Então eu vou fazendo uma separação de céu, de água e terra. Legal. Tá? Pronto. Eu vou fazer um pouquinho da terra, então, porque eu quero fazer o coqueiro para elas verem, né? Olha, então, o procedimento da água é mais ou menos do céu, ó. Branco. Sempre o branco, tá? Não pode faltar. Usem a misturinha que dá certo. Não fica uma coisa, não fica uma pintura carregada. Pronto. Olha, branquinho. Acabou meu branco. Deixa eu pegar mais um pouco. Deixa eu ler mais mensagens que chegaram aqui. Solange Costa, que linda, quero participar do sorteio. Solange, corre lá no nosso site, www.rs21.com.br. Corre lá que você vai participar, dá tempo ainda de você participar e concorrer à toalhinha e ao sabonete da Filó. Como é bom você saber que você resgatou uma coisa de mais de 20 anos e olha o sucesso, que tá fazendo. Que fez. É. Não é? É. Fiquei muito feliz. Olha. Então eu venho aqui com o branco, ó. Aqui. Volta. E pronto. Como aqui vai ser água, então aqui eu tenho que deixar bem escuro. Então eu vou fazer assim, ó. Eu não vou deixar muito esse pincel na água, porque ele encharca muito, tá? Pego, já lavo, já enxugo e deixo ele aqui, ó. Esse aqui agora eu vou escurecer, para depois, quando a água vier para cá, aqui tem que ser mais profundo. Então eu já venho direto com o azul marinho, ó. Aqui, ó. Eu era para trazer um pincel mais menor e esqueci. Olha, aqui. E vou fazendo assim, e vou jogando, porque a água ela fica aleatório, né? Olha, e aqui. Mesmo onde está o azul marinho, eu vou poder depois dar uma profundidade com o preto, tá? Ah, tá bom. Olha, e venho espalhando, ó. O que é mais gostoso de fazer isso? Porque a gente fica imaginando, eu acho que qualquer pintura que se faça, a gente imagina o que seria, no caso aqui, a natureza, né? Verdade. Você fica imaginando você lá naquele lugar, naquele local. Que nem o coqueiro que eu gosto de pintar, tem uma amiga minha, Silmara, né, Silmara? Que eu falei pra ela que eu me imagino embaixo do coqueiro. Tá vendo? Acabou o estresse. Não tem nem estresse, né? Não, pra quê, né? Então você tem que pintar pensando assim, né? Ó, aí eu vou espalhando tudo até lá, ó. Vou pegar um pouquinho do preto junto, ó, e o azul marinho junto, ó. Pronto. E vou dar essa profundidade aqui, ó. A hora que vir a água vai ficar mais clara. Aqui. Pronto. E puxo. Olha. Aqui no caso era melhor um pincel menor um pouco, mas eu acabei esquecendo. Tem problema. Em casa, se tiver um pincel menor, melhor, fica melhor, viu? Né? É. Filó, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, aí depois do intervalo eu quero aprender direitinho o coqueiro. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Vamos pro intervalo então, daqui a pouco tem mais Filó Frico. Tá bom.